Chegamos então no quarto dia dos nossos 21 dias de oração, uma jornada de poder com ênfase na mordomia cristã e no estudo do livro A Verdadeira Riqueza. Nesse quarto dia, nós estudamos o capítulo 4 desse livro, que tem como título uma palavra: cuidados. Nós temos ali advertências claras, primeiro relacionado à natureza humana. A nossa natureza, por si só, carnal, pecaminosa, inclinada ao pecado, ela tem a tendência agora de se apegar às riquezas terrestres. E esse é um perigo muito grande. A advertência, o conselho, é que nós possamos morrer para o eu, deixar a nossa vontade de lado. Uma segunda advertência muito clara nesse capítulo é que não existe nada de errado em adquirirmos riquezas terrestres, desde que isso não seja um bloqueio, desde que não estejamos nos apegando às riquezas terrestres ao ponto de não sermos fiéis à causa de Deus, expressados nos dízimos e nas ofertas, ao avanço da causa de Deus, da sua missão aqui na terra, a pregação do Evangelho e a ajuda aos necessitados. Amigos, nós temos a oportunidade hoje de depor as nossas vontades, deixar o eu de lado, para que a vontade de Deus, os planos de Deus se cumpram na nossa vida e façam parte agora da nossa vida por todo sempre. Que Deus te abençoe nesse dia e acompanhe agora o nosso quarto devocional dos 21 dias de poder com ênfase na mordomia cristã. Olá, povo do Senhor, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Atibaia, e quero incluir todo o distrito da Igreja Central de Atibaia. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Dermival dos Reis, sou pastor jubilado, moro atualmente aqui em Engenheiro Coelho, perto do nosso colégio, nossa Universidade Adventista de Engenheiro Coelho. É uma alegria estar com vocês e eu quero pedir nessa hora que você incline a sua fronte para que a gente possa orar ao Senhor. Pai, vamos abrir Tua Palavra, instrui-nos através da mesma, que lições preciosas possamos ter para a nossa vida, nós te rogamos em nome de Jesus. Ainda aproveito e mando o meu abraço para o Patrick e para a Renata, que são amigos especiais de longa data. Deus seja com vocês e com cada um daqueles que estão nos assistindo agora. O livro de 1 Reis, capítulo 17, é a história de Elias. Quero ler dos versos 1 até verso 7. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da corrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Essa é uma história fantástica. Elias foi usado por Deus para pregar uma dura mensagem para o povo de Israel que estava envolvido na idolatria, no abandono do Deus verdadeiro e servindo agora a Baal. E essa mensagem impopular, essa mensagem difícil, trouxe consequências para o profeta. Ele deu a mensagem àquele povo, deu a mensagem ao rei Acabe e precisou se retirar porque dali em diante ele seria procurado vivo ou morto. Ele seria procurado por
todo o império israelita. E Deus então procurou proteger o seu servo e o encaminhou a um lugar retirado, junto ao ribeiro de Querite. Água ele tinha naquele lugar, pelo menos por enquanto, e Deus agora trouxe uma provisão para ele, uma provisão especial. Todos os dias, 2 vezes ao dia, pelo menos, os corvos traziam comida, sustento para Elias. Imagine como é o nosso Deus. Ele está sempre pronto para prover as nossas necessidades. Mas perceba, não confie tanto na provisão de Deus, mas confie nele como provedor. Naquele lugar ele ficou acomodado. Ele estava longe dos seus inimigos e perseguidores. E todos os dias ele tinha sua provisão. Deus cuidava dele. A misericórdia de Deus, segundo Jeremias, ela se renova a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. A pergunta que fica para nós é: será que somos fiéis? Será que quando as dificuldades crescem, será que nós continuaremos sendo fiéis? Elias foi para o ribeiro de Querite por ordem, por mandamento divino. E lá ele foi sustentado. A provisão de Deus era segura para ele a cada dia. Isso me faz lembrar de uma história acontecida há pouco tempo. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa história. Há poucos dias, lá no sul do Brasil, um ciclone extratropical atingiu a região onde eu nasci e me criei. Ali, no meu tempo, o município era grande, depois foi sendo fraccionado e foram surgindo pequenos municípios, mas naquela época era Santo Antônio da Patrulha. E foi ali, num daqueles que era distrito, mas agora se tornou uma cidade pequena, chamada Cará. O povo vivia de maneira pacata, tranquila. Ali perto, não muito longe dali, era a nascente de um rio chamado Rio dos Sinos, pequenininha nascente. E aquele povo vivia tranquilo naquela região, até que veio o ciclone extratropical, e essa tempestade tornou-se um verdadeiro dilúvio para o povo daquela região. Algo inexplicável, impressionante. Muitas casas foram destruídas, o povo de Deus que estava lá, um povo fiel, perdeu tudo que tinha. E entre esses estava uma senhora chamada Roseli. A Roseli, ela tinha medo, ela não sabia nadar, e além de tudo ela tinha muito medo de água. Mas naquela noite, as águas cresceram rapidamente. E quando Roseli percebeu, o lugar onde ela morava foi destruído pelas águas. E ela então, desesperada, ela se apegou a um pedaço de tábua que estava sendo levado pelas águas, se agarrou àquilo, desesperada, e foi sendo levada por aquelas águas, através daquelas águas caudalosas, rio abaixo. Ela foi encontrada, só para que vocês tenham ideia, 20 quilômetros abaixo. E ela estava no meio daquelas águas e a certa altura, frio, e ela era diabética. E ela desesperada: Senhor, mande alguma coisa, porque ela sentia que estava precisando de alguma coisa doce agora para equilibrar o seu corpo. E de repente ela recebe ali uma fruta, vem boiando nas águas, e ela toma aquela fruta e ela consegue se alimentar.
Passou mais algum tempo e de novo ela estava enfraquecida, ainda com muito frio. Ela não tinha para onde ir, não tinha como ir. E ela disse: Senhor, me socorre. E outra fruta agora, Deus mandou para ela através das árvores. Algo incrível. E depois de bom tempo, depois de 24 horas, mais ou menos, estando lá, sendo procurada, ela foi encontrada com vida. Já estava no limite, estava sendo literalmente minada pelo frio, pelas águas friorentas daquele lugar, mas Roseli foi salva para dar testemunho da bondade e do amor de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perceber um pouquinho, aqui abaixo, o verso 7 diz: mas passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. O Deus que mandou Elias para aquele lugar e Elias obedeceu, parece que agora não está sustentando Elias. O ribeiro se seca. Quando nós servimos a Deus e somos fiéis a Deus, nós seremos libertos muitas vezes. Seremos protegidos, guiados. E se formos fiéis até a morte, Ele vai nos conceder a água da vida. Mas isso não é a certeza de que nós estaremos isentos de problemas, mesmo obedecendo a Deus. Por isso, meu apelo para você é esse: seja fiel a Deus. Elias teve que sair daquele lugar, teve que ir para outro lugar. Foi provado ao ir para um outro lugar. Deus nos tira desse momento de tranquilidade. Deus nos tira da rotina e da segurança para que nós aprendamos a confiar mais e mais nele. Não é seguro para aquele que serve a Deus confiar que nenhum problema mais ele vai ter na sua vida. Confie nele mesmo em meio às dificuldades, mesmo sabendo que poderão vir mais dificuldades no futuro. Que Deus te abençoe no pouco e no muito, e no muito. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Senhor, cuida do teu povo, cuida dos teus filhos, faça-os fiéis a cada dia, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.